Olá, está começando mais um Diálogo Automotivo aqui pela TV e hoje nós vamos falar de distribuição, varejo e do mercado de autopeças. É agora. Estamos recebendo hoje, mais uma vez aqui no Diálogo Automotivo, Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP, Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças e CEO do Mercadocar. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do horário que venham a acessar. É um prazer estar aqui novamente, discutindo mercado, discutindo visões, projeções, futurologias e outros senões aí. Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque a gente não teve a oportunidade de conversar com você sobre a Automec após o evento, né? Então eu gostaria de ouvir uma visão sua. A gente sabe que a Automec foi muito elogiada por todo mundo saiu de lá muito satisfeito. E a Andap esteve bastante ativa, você promoveu eventos, enfim. Então, ainda que tardiamente, mas eu acho que vale sim um balanço seu do evento e principalmente do conteúdo do evento. O que você ouviu lá, o que o mercado, que transformações a gente pode trazer após uma feira tão bem sucedida e que demorou 4 anos para acontecer. Eu conversei com muita gente lá e muita gente disse, poxa, essa Automec está bem diferente da outra porque o mercado mudou muito. Você concorda com essa visão? Não sei se mudou tanto assim. A verdade é que nem tardiamente assim a gente está discutindo a Automec porque alguns dos dados ainda estão sendo processados, né? E alguns dos temas mais relevantes, como acessibilidade ao pavilhão de exposições e os problemas estruturais ainda estão sendo discutidos, questionados, validados, invalidados, enfim. A verdade é que por força de uma pandemia horrorosa, né? Tanto melhor que a gente nem lembre disso, que tenha sido passado, um passado difícil de ser digerido, enfim. Mas não é o nosso tema. O momento em que a pandemia permitiu o reencontro, o retorno das feiras de negócio, também coincidiu com o mundo inteiro querendo se reencontrar e houve uma dificuldade enorme de agenda. Era para a Automec ter acontecido em 2022, não havia agenda, passou para 2023, que deu esse intervalo muito grande. De qualquer maneira, um balanço muito objetivo da feira nos remeteria a pensar que, primeiro, o nosso segmento de negócio, o mercado independente de reposição do Brasil, ele é extremamente vocacionado, não diferentemente do resto do mundo, mas aqui um pouco mais acentuado pelas características do povo latino brasileiro, particularmente, muito vocacionado para o relacionamento. A pandemia nos afastou e havia uma carência afetiva enorme do encontro, do abraço, do bate-papo, né, das histórias e o que se passou durante esse período. Havia uma demanda reprimida por falar a respeito do nosso segmento e, evidentemente, que, a exemplo de outras crises, o nosso mercado se mostrou, mais uma vez, extremamente resiliente, cresceu nesta crise, prestou um serviço de extrema importância, né, porque não deixou com que o PIB brasileiro deixasse de ser enfim, de ser conduzido para onde deveria, para os portos, para as estradas, enfim. Que a segurança não deixasse de funcionar, que principalmente a saúde tivesse toda a assistência possível. Então eu entendo que o mercado provou, mais uma vez, que está presente de uma maneira ímpar na sociedade econômica e social brasileira. A outra coisa que há que se registrar é que a Automec voltou a ter, e este talvez seja o aspecto mais positivo, voltou a ter a dimensão que é do mercado independente de reposição no Brasil. Não faz muito tempo, ao contrário, um ano, para ser mais exato, em setembro do ano passado, em Frankfurt, por um estudo da Andap norte-americana, nós descobrimos, através deles, que somos o 4º maior mercado do mundo, do mercado independente de reposição. Então, acho que a Automec teve esta dimensão e mostrou para o mundo, a gente nunca recebeu tanta gente. Foi recorde de frequência, foi recorde, talvez poucos saibam, que nunca recebemos tantos estrangeiros, principalmente centro- e latino-americanos. A América do Norte, mais a América Central, do México para baixo, se fez muito mais presente
que historicamente as versões da Automec registravam. Os latino-americanos já vinham com maior frequência, vieram com maior intensidade ainda, o que produziu resultados extremamente interessantes para a indústria brasileira, que, quero reforçar, é uma das indústrias mais completas do segmento automotivo do mundo e uma das mais importantes do mundo também. Então, acho que o aftermarket brasileiro merece ter essa projeção, tem que ter essa representatividade, e a Automec foi mais uma demonstração disso. Bom, uma questão importante que você, inclusive, levou para a Automec, participou desse debate, é o Right to Repair, o Right to Connect. Vocês promoveram um evento em que isso foi bastante discutido, por se tratar mesmo de uma questão muito importante, né? Você consegue enxergar algum avanço desde que a questão começou a ser debatida no aftermarket automotivo brasileiro? Existem perspectivas favoráveis de que isso possa se desenvolver dentro do nosso parlamento de maneira a chegar a uma conclusão satisfatória para o mercado de reposição? Porque, afinal de contas, é uma questão urgente, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E a gente está trabalhando nesse sentido. Vale lembrar, não fugindo um pouquinho a sua pergunta, mas muito rapidamente, que a Automec, ainda me remetendo à pergunta anterior, mas esta me favorece o raciocínio, trouxe uma novidade que foi a Arena, no meio da Automec, que permitiu a discussão de inúmeros temas, dos mais diferentes elos ou visões sobre o mercado, né, ou segmentos de mercado, onde a gente pôde discutir muito à vontade, com presença absolutamente livre de quem estivesse dentro da feira. E um dos temas que nós, a Andap e Sicap, levaram à discussão e à apresentação é exatamente esse: que tamanha importância tem, que é o direito à reparação. Primeiro, este é um movimento global, não é uma iniciativa do mercado brasileiro, embora já tivesse um projeto tramitando no Congresso Nacional há muito tempo, mas muito desprovido de objetividade, clareza e de um raciocínio que favoreça o mercado independente de reposição. Mas este movimento não começou no Brasil, ele começou na Europa. O Parlamento Europeu já aprovou isso há muito tempo. O movimento se deslocou para a América do Norte, já alguns estados americanos já aprovaram, porque lá a legislação é estadual. O Canadá está trabalhando isso muito fortemente, o México está trabalhando isso muito fortemente. E durante a feira em Frankfurt, a última automecânica, nós tivemos o privilégio de participar, e agora fazemos parte de um grupo que envolve aí mais de 30 países que estão discutindo o que parece ou deveria parecer óbvio, que é o direito de reparação de um bem que é de sua propriedade, você consumidor final, ou você frotista, por exemplo, de reparar onde você queira. O bem é seu. Por que eu me vejo ou estou obrigado a reparar onde o fabricante deste produto me induz a fazê-lo? O bem é meu, eu comprei e paguei por ele. Então, o direito de reparar depende da minha disposição, desde que, naturalmente, você tenha um agente reparador credenciado a isso, e certamente nós teremos. Aí você pode me perguntar, mas por que a gente demorou a vir com esse tema com um pouco mais de intensidade? Porque para isso nós precisamos criar uma outra condição que a gente está chamando de aliança do aftermarket. Provavelmente a gente volta a discutir ou volta a esse tema, e que talvez tenha passado da hora da gente formular algumas questões que envolvessem aí todos os elos da cadeia e fizesse com que a representatividade do mercado independente de reposição fosse único, que não dependesse de uma entidade que representasse um dos elos da cadeia. Hoje, a aliança do aftermarket representa, para alguns temas já definidos, como o Right to Repair, uma voz única. E você acredita que a aliança está ganhando corpo no sentido de ter essa força? Porque o lobby da montadora, é desnecessário dizer que é muito forte, né? Então existe um enfrentamento, mesmo que seja um bom enfrentamento dentro daquilo que se considera um lobby correto, em que cada um defende os seus direitos legítimos, mas isso acaba levando a uma necessidade de buscar apoio no Congresso e o fortalecimento do mercado de reposição, embora o mercado
sempre tenha sido grande, mas agora existe essa perspectiva de falar em nome de todas as entidades, portanto, a gente faz, isso faz com que a gente preveja um fortalecimento. Você acredita que estamos efetivamente ganhando corpo para buscar esse direito legítimo do nosso reparador? Estamos sim. Eu vou compartilhar com vocês a minha visão, né, e acho que é muito simples de explicar isso. Primeiro, 2 aspectos quando a gente compara o aftermarket com o equipamento chamado original ou o canal montadoras. Eles têm um poderio econômico que a gente tem o mesmo, ou talvez até maior, só que a gente não unifica este poderio. E ele tem um canal único. Montadora, concessionária, consumidor final. Nós somos divididos em muitos. Daí o papel da aliança, de fazer com que seja retratado uma unidade que é o mercado independente de reposição com todo o seu poderio econômico também. O segundo aspecto é a articulação e a definição estratégica. O canal montadora ou a montadora com a sua rede de concessionárias tem uma estratégia comum, inclusive entre as montadoras mesmo sendo competidores, o que é absolutamente normal e inteligente. Nós precisamos reconstruir, se é que um dia nós tivermos isso muito claramente definido. Nós somos um canal importante, né? Já todos conhecem os números, eu não vou ficar aqui sendo redundante, falando do número de aplicadores, varejistas, distribuidores, warehouse distribuídos pelo Brasil. O Brasil tem uma característica, essa capilaridade invejável que ninguém tem no mundo, mas a gente precisa transformar isso também em articulação e estratégia. Acredito sim, nós estamos evoluindo sim. Agora, claro, Cláudio, é um processo e um novo ciclo, onde nós temos que ser mais inteligentes do que vaidosos, né? Mais únicos do que subdivididos e muito mais estratégicos do que táticos. Me parece que esta é a questão. É a questão, e é sempre um desafio, né? Porque, obviamente, e é natural que cada entidade cuida do seu setor e eventualmente, os setores têm alguns interesses que possam ser divergentes, embora o todo ele é convergente, mas essa é uma boa oportunidade para te perguntar a respeito desse primeiro ano da aliança. Nós caminhamos para um ano, né? Daqui a pouquinho haverá essa comemoração simbólica, né? Do momento de união. Que avanços você pode nos contar? Eu acho que evoluímos sim, você está me dando uma boa ideia, acho que é hora de comemorar, né? Acho que vamos lançar alguma coisa neste sentido, que é preciso também. Evoluímos sim. Acho que o que a gente mais... Bom, eu acho que nunca tinha encontrado os presidentes das outras entidades tanto quanto neste um ano. Certamente, os últimos 27 outros anos, eu não os encontrei tantas vezes e vimos discutindo com profundidade e objetividade. Às vezes a gente se perde um pouco na prolixidade, em diferentes visões. Tudo isto é complexo, não é tão simples assim de você ordenar e organizar. Mas eu acho que o maior avanço, ou 2 grandes avanços. Primeiro, a clareza, a decisão de trabalharmos juntos algumas coisas no nosso segmento. O que não significa transformar a aliança em uma entidade, não é este o propósito. O propósito é discutir temas de interesse comum, né, e que promovam, de fato, a evolução do mercado dependente de reposição. Acho que o segundo avanço, e esse talvez certamente o mais importante, é a clareza do propósito e das prioridades. Então, a gente tem elencado as prioridades, tem uma clareza de propósito, né, e elencamos as prioridades. São 3 itens que vão tomar conta do nosso tempo durante um longo ciclo. Primeiro é o Right to Repair. A gente acredita nisso, faz parte do movimento internacional, global, e estamos evoluindo. Temos, sim, em elaboração formal, técnica, uma proposta de projeto de lei que, naturalmente, nós faremos chegar às autoridades competentes e aqueles que devem encaminhar esse tema, né? A outra prioridade é o retorno, já que o mundo inteiro está exigindo tanto de preocupação ambiental. Nós estamos trabalhando o retorno da inspeção veicular, que oferece uma enorme contribuição com a emissão de poluentes, ou com a prevenção à emissão de poluentes, né? E, por fim,
a reorganização do nosso mercado na forma de traduzi-lo, objetivá-lo e de dotá-lo de instrumentos científicos e de qualidade na informação. Esse é o Rodrigo Carneiro, estamos conversando aqui no Diálogo Automotivo pela ATV e a gente volta já. Um ano, 1 milhão de views. O primeiro canal de TV do aftermarket automotivo estreou em março de 2022 para quebrar o paradigma da comunicação entre marcas e públicos na cadeia de negócios do mercado de manutenção veicular. Estava inaugurado o primeiro ambiente audiovisual do aftermarket, com notícias, análises, fatos, opiniões e reportagens que conformam o cotidiano de negócios dessa vibrante cadeia distributiva. As audiências logo se formaram e não pararam mais de crescer, gerando credibilidade e compromisso da ATV com seus públicos e apoiadores, confirmando o novo canal como tendência de mídia para o setor. Muitas novidades seguem sendo preparadas para a expansão do canal, inclusive com transmissões ao vivo, coberturas completas dos grandes eventos do mercado e uma nova grade de programação. Esta é a sua ATV, o canal de TV do aftermarket automotivo, que nasceu há apenas um ano, mas já conquistou 1 milhão de visualizações em seus mais de 400 vídeos postados, média superior a um vídeo por dia. Que os recordes que comemoramos hoje sejam em celebração da força e do poder econômico da vigorosa cadeia de negócios deste aftermarket e, sobretudo, em agradecimento pela sua audiência, sua divulgação, sua interação e seu apoio a essa nova mídia. ATV, a nossa voz e a sua voz em uma só imagem. Porque o mais importante para mim é ter segurança ao dirigir. Não é isso? Um amortecedor que passe estabilidade, confiança e conforto em qualquer caminho. HG. Meu mecânico mandou bem. E aí, seu Paulo, tá com esse sorrisão aí por quê? Você sabe, né, Marcão? Porque é Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje ouvindo o Rodrigo Carneiro, presidente da ANDAP e CEO do Mercadocar. Rodrigo, vamos voltar ao tema da aliança do aftermarket, que é muito importante, essa união. E você fez um breve balanço aí deste período que caminha para um ano e certamente você contou as prioridades, mas existem também próximos passos na própria estruturação desse agrupamento, desse grupo, entidade, não sei como vocês vão pretender chamar, enfim, mas o que podemos esperar aí para esse processo de organização? Bom, a primeira coisa é fortalecer o desenvolvimento da proposta de um projeto de lei a ser entregue às autoridades competentes, que formalizaria o início de uma discussão no nosso parlamento do direito à reparação. O direito à reparação, é bom que se diga, nós não estamos falando só do segmento automotivo. O direito à reparação é todo e qualquer bem que seja de propriedade, né, de alguém. Né? Isso serve para eletrodomésticos, enfim, para eletrônicos, enfim. O automotivo é parte disso. Nós, provavelmente, poderemos ou não nos associarmos a outras entidades, a outros segmentos de negócio, mas, de qualquer maneira, nós temos uma agenda já definida para continuarmos essa discussão e levarmos isto em frente. A segunda prioridade, e foi bom você me perguntar ou voltar ao tema, porque eu deixei de falar de uma das coisas que talvez no longo prazo seja a coisa mais importante que a Aliança se propõe a fazer, talvez tanto ou mais importante que o Right to Repair, que é a nossa sonhada Universidade do Aftermarket. Ela já está incorporada do ponto de vista dos estatutos, né? Contratamos um escritório
que é a Saavedra, especializada em ambiente acadêmico corporativo. Aliás, ele é um grande mestre do direito na Alemanha e tem em uma das suas atividades o desenvolvimento de universidades corporativas. Mais do que nunca, nós precisamos acompanhar a evolução tecnológica e da informação da conectividade automotiva, por exemplo, ou da capacidade de reparar para servir de fato e ter competência e nos tornarmos habilitados a reparar um bem chamado automóvel ou caminhão ou ônibus, etc., ou duas rodas, que o seja. Isso vai exigir muito de todos nós, mas começa pela formação. A legislação a respeito de algumas coisas é bastante rígida, mas nós estamos formando uma fundação. E é a fundação que vai, de fato, desenvolver a universidade e que vai gerir essa universidade. Os padrões de exigência legais, o que é muito saudável, do Ministério Público são bastante acentuados, muito rigorosos. A gente precisa fazer isso com toda a cautela para construir isso de forma a permitir que isto se perpetue. A gente quer realmente desenvolver a universidade, entendemos ser absolutamente necessário, mas isso também vai exigir muito tempo e muita dedicação nossa. E com certeza é um passo bastante importante, né, Rodrigo? Quando você fala universidade, não é simbólico, né? Não é um nome fantasioso, é universidade mesmo, né? Isso é muito importante. É uma universidade que qualifique, que desenvolva, que crie novas situações e que principalmente habilite o mercado independente de reposição. Foco técnico ou foco em gestão, ou os dois? São as duas coisas, né? Você, para ter capacidade técnica, você precisa acessar a informação. A informação é científica, você tem que estar habilitado e precisa de gente. Foi-se o tempo, eu vou lembrar aqui, o que vai, de certa maneira, revelar que eu não tenho mais 30 anos de idade, há muito tempo, né? Mas foi-se o tempo onde você regulava o motor na orelhada, né? Eu nem poderia fazer isso, porque minha orelha é grande, então se eu botasse a orelha como o mecânico colocava ali, a chance da polia pegar ali era muito grande, né? Mas você efetivamente, você ajustava o motor com o ouvido. É interessantíssimo isso, porque não deixava de ser, aspas, científico, porque tinha ali uma representação sonora que qualificava aquilo, mas não se faz mais isso hoje, né? Hoje é difícil abrir um motor, você abre o capô de um carro e não sabe como é que você acessa o filtro, sei lá. Então a gente precisa se habilitar para isso. Agora, para você ter habilidade técnica, você precisa ter uma unidade de negócio. Para ter uma unidade de negócio que sobreviva, você precisa ter qualidade da gestão. Então, a formação será técnica do ponto de vista da tecnologia embarcada ou da tecnologia que hoje equipa um veículo, mas obrigatoriamente nós precisamos falar de gestão, nós precisamos falar de relacionamento com o cliente, nós precisamos falar de comunicação com o cliente, nós precisamos falar de mercadologia, nós precisamos falar de matemática financeira, nós precisamos falar de logística, enfim. Nós temos que equipar todos os elos da cadeia com todas as ferramentas e o que existe de mais atualizado nos processos de gestão. Rodrigo, você tem uma visão muito privilegiada de mercado por estar dia a dia no varejo, um varejo gigantesco que está presente em diversas regiões de São Paulo, que é o Mercado Car, mas também está dentro da entidade da distribuição, portanto, interage com os distribuidores o tempo todo. Nós estamos aí a um passo de encerrar o primeiro semestre. Que balanço você faz do nosso aftermarket automotivo e do nosso mercado de autopeças nestes primeiros 6 meses do ano? Olha, em algum momento aqui eu disse que mais uma vez aí durante a pandemia, a exemplo de outras crises, lá 2007, 2008, que começou exatamente no mercado automotivo e imobiliário lá nos Estados Unidos, que se estendeu para todo o planeta, e claro que o Brasil não ficou à parte disto. Também nos anos 2013, 14, 15, a gente passou por processos complexos, mas o aftermarket, o mercado independente de reposição, mostrou, como poucos segmentos, né, uma resistência à crise espetacular. Durante a pandemia, a gente mostrou a mesma resiliência, né? E aí houve um momento absolutamente distinto do que a gente havia vivido nos últimos 100 anos, quando falamos da última pandemia. Então, se por um lado, em algum momento você tinha as pessoas foram mais para o home,
e aí, em tese, deixaram de circular tanto, por outro lado, tinham mais disponibilidade para trabalhar a manutenção preventiva e se antecipar a uma necessidade. Houve mais necessidade do transporte coletivo urbano. A gente continuou, felizmente, para o nosso país, batendo recordes na produção do agrobusiness. Mas a produção precisa ser deslocada, né? Precisa ser exportada, precisa transitar, e a gente pôde contribuir significativamente com isso, né? E pudemos também nos dedicar a desenvolver outras competências. É interessante notar, quando você me questiona a respeito dos papéis da distribuição do atacado e do varejo, né, eu literalmente, às vezes, eu tenho que literalmente trocar de boné, porque são visões distintas, são dinâmicas muito distintas. Eu aprendi muito na distribuição, é um elo muito rico, complexo. Então, por exemplo, as grandes companhias, as chamadas os distribuidores nacionais, estão aí de Porto Alegre até Manaus, né? O que torna, dentro de um regime tributário absolutamente inigualável, dado a sua complexidade, torna um ambiente extremamente difícil de ser gerido. O varejo tem um dinamismo, né, e uma previsibilidade diferente do atacado. O atacado, digamos, ele é mais previsível. O varejo pode mudar de um dia para o outro. Se um dia faz os dias que tivemos essa semana, segunda e terça, de céu azul, né, e tempo seco, uma temperatura agradável, você tem um comportamento do consumidor final. Se chove hoje, muda no dia completamente o comportamento do consumidor final. Por exemplo, no varejo, qual é o nosso maior problema? É a chuva, né? A chuva nos atrapalha um monte. Às vezes muitas vezes ela é muito bem-vinda. Claro que é, né? Muita venda de palhetas, pelo menos. É verdade, é verdade. Mas ela não deixa o cara ir na loja. Se chove, o trânsito de São Paulo é uma catástrofe, né? Então, isso talvez seja o maior dos problemas. Ou seja, a dinâmica é muito distinta. A gente começou um primeiro trimestre, tanto na distribuição, senão eu vou deixar de responder a sua pergunta, tanto na distribuição quanto no varejo, com resultados muito positivos. Um crescimento de 2 dígitos. Eu gosto de falar isso, os economistas certamente me condenariam, mas eu gosto de chamar de 2 dígitos gordos, né? Essa expressão, eu não sei se fui eu que criei, mas eu falei uma vez e estou sempre repetindo e nunca ouvi outro falar. Não são 2 dígitos simples ou magros, né? O varejo, ainda melhor no caso, a nossa empresa, o Mercado Car. Não só para os seus investimentos, principalmente em portfólio, em desenvolvimento de ferramentas que privilegiem o nosso grande legado, que é a experiência do cliente. É o que a gente mais trabalha no Mercado Car, mas também em instalações, né, em novos pontos de venda daqui. Nós inauguramos aí, durante a pandemia, 2 novos pontos de venda que exigem um esforço financeiro gigantesco da empresa. E a gente faz isso com recursos próprios, né? E estamos aqui 3 meses, se tudo correr bem, inaugurando mais um ponto de venda, né? E hoje estamos com 3 outras obras em andamento, né? A nova loja da nossa primeira loja, que acabou a gente sempre deixando para lá, uma hora, não, agora está na hora de cuidar da primeira das nossas unidades, que é ao lado de onde nós estamos, lá no Tucuruvi. Também estaremos indo muito rapidamente para Ricardo Jafé, estaremos indo para Anhanha Melo, de forma a garantir ao consumidor paulistano, ou da Grande São Paulo, que ele vai se deslocar o menos possível e vai encontrar a solução via Mercado Car à sua necessidade. Quantas lojas no total, afinal? Hoje são 9 operações de varejo, e para que as 9 operações de varejo trabalhem das 8 às 10 e uma delas 24 horas por dia, eu tenho que ter 2 centrais de distribuição, isso porque estamos todos na Grande São Paulo. Porque hoje nós abastecemos as nossas lojas 6 a 8 vezes por dia. Embora as lojas sejam gigantescas, para poder trabalhar aí com 140 a 150 mil itens, a diferença aí de número é porque o portfólio não é rigorosamente o mesmo numa loja aqui da Zona Oeste e outra lá da região leste, naturalmente. A gente tem que fazer isso, o que torna o processo
extremamente complexo também e extremamente caro. Aliás, essa loja de 24 horas, ela já passou por esse processo que você está anunciando aí para a matriz, né? Ela começou num prédio e ganhou uma unidade ao lado bem maior, bem mais moderna e o posto ao lado ficou restrito a pesados. É verdade, né? Quando nós começamos lá na Marquês de São Vicente, nós começamos uma loja menor, onde hoje está o que chamamos de Mercado Car Caminhões. Depois fomos para uma nova instalação, uma oportunidade imobiliária que surgiu muito próxima, acho que... 300 metros acho que nem 300 metros de distância estão um ponto de venda do outro. Mas como aquele ponto de venda também estava formado, naturalmente que deu uma dorzinha no coração de abandoná-lo, né? E aí o Roberto, né, inteligentemente, decidiu entrar num segmento de negócio que não fazia parte da nossa dinâmica de negócio, do nosso modelo de negócio, que era o segmento de pesados ou de comerciais leves e até aí o segmento de VUCs, né? Evidentemente que não é exatamente o nosso posicionamento trabalhar aí com carretas ou com de alta tonelagem, até porque eles não podem entrar nas nossas lojas, né? Mas até as primeiras toneladas a gente tem um portfólio muito interessante também. Rodrigo, uma questão que eu ouvi muito na Automec, até pelo volume de comentários me surpreendeu um pouco, é a persistência, pelo menos até aquele momento, da inflação nas autopeças, né? E de algum desabastecimento maior do que o normal. É lógico que a gente não pode nunca esperar o 100% do atendimento aos pedidos o tempo todo, né? Mas o pessoal continua se queixando um pouco do desabastecimento e do aumento de preços, que tem levado também, em consequência, o consumidor, principalmente o consumidor final, mas também o mecânico, eventualmente, a buscar produtos mais acessíveis dentro de uma gama que o varejo pode oferecer. Você tem sentido a permanência desses dois atributos, o desabastecimento e o aumento de preços? Olha, são temas muito complexos e distintos. Primeiro, eu não posso deixar de responder objetivamente ao que diz respeito ao mercado car no papel de varejista que é. Não por acaso a gente tem números tão elevados de portfólio, porque você tem que ter a opção para o cliente X, para o cliente Y, né, para a composição da nossa frota brasileira, que é bastante heterogênea e envelhecida, mas a gente também tem carros novos que eu também, enquanto varejista, preciso oferecer resposta ao cliente. Lembrando, o grande legado nosso e a grande vocação do mercado car é oferecer alternativa para todo o público, né? E nós trabalhamos basicamente a experiência do cliente, é isso que a gente mais faz. Mas, objetivamente, respondendo sobre duas variáveis importantes que você cita aí e que, de fato, definem o dia a dia no mercado independente de reposição. Primeiro, a gente está trabalhando com commodities. Então, você tem aqui petróleo, você tem ferro, você tem aço, você tem borracha, você tem papel, né? Que são preços aí globalizados, né? E dolarizados. Então, o mercado tem esta volatilidade porque os commodities têm uma definição internacional de valor, de preço, não de valor. E aí você pode estar tendo esta eventual instabilidade. E aí ainda dentro do tema econômico, sobre a inflação, acho que há momentos em que tem inflação e há momentos em que existe até deflação. Depende muito do comportamento desses commodities, porque esses commodities são responsáveis, eu ousaria dizer que são responsáveis por 70% dos insumos que produzem as autopeças. Então, esta volatilidade você tem. Mas devo dizer a vocês, a distribuição hoje, a Andap Sicap, tem nos seus indicadores, né, há 2 anos que a gente vem produzindo isso, já está, acho que, suficiente maduro, nós temos uma definição de inflação no nosso segmento. Eu posso garantir a você que não é nada que desperte a atenção. A gente não está fora dos demais mercados, ao contrário, quando se pensa no INPC, que é o grande indexador da economia aqui no mercado brasileiro, eu diria que o negócio de autopeças na distribuição não está diferente disso. O varejo
eu diria que até mais... O varejo tem um outro elemento aí na definição de preço, que é a exigência do consumidor final. Então, mesmo que você tenha aí uma certa volatilidade nos commodities internacionais, se o consumidor final não está disposto a pagar, de qualquer maneira, você precisa redefinir a sua estratégia de precificação. Mas, voltando, então, à questão da oferta. Outro componente que você coloca aí, que é bastante sério, é sobre a ruptura. O que faltou de peças. A gente teve, sim, a pandemia provocou um desarranjo na produção e, globalmente falando, e na logística, que você não conserta num dia para o outro. Então, você teve, primeiro, um impacto nas linhas de produção, e a coisa começou, vamos lembrar, pela China, não estou colocando... Não estou atribuindo à China nenhuma responsabilidade, absolutamente não, mas a pandemia, do que se conhece, começou por lá. Então, geograficamente falando, a primeira área atingida foi a China, que é responsável dos grandes players na produção mundial de um monte de coisas, inclusive autopeças e principalmente componentes eletrônicos. Então, aí você era um grande exportador para o mundo. Aí você tinha um impacto maior, né? Quando eles conseguiram estabilizar isso, vou dar um tremendo salto aqui, desculpe, quase falei um palavrão, um salto aí no tempo, você reorganizar isso do ponto de vista das linhas de produção, do ponto de vista logístico, não é nada simples, mas eu posso garantir a todos que, exceto um pouquinho do que se sabe lá no equipamento original, o mercado de reposição não está desabastecido, nem está hiperinflacionado, absolutamente não. Rodrigo, tem muita coisa que eu queria te perguntar. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Na verdade, já acabou, sempre. Mas uma última pergunta, eu acho que a gente não, mesmo extrapolando um pouquinho o tempo, eu não quero abrir mão dela. Teoricamente, nós estamos entrando num período de reforma tributária, que é uma demanda gigantesca dos empreendedores e aí independe do porte da empresa, né? A gente tem um manicômio tributário aí que nos dá muito trabalho, principalmente para as empresas que comercializam produtos. Nós temos a substituição tributária, enfim, você sabe muito melhor do que eu. Essa proposta que parece que o texto saiu agora recentemente, né? Os próprios parlamentares puderam acessar com um pouco mais de clareza, mas qual é a sua visão, qual é a sua perspectiva a respeito do que se diz a respeito de reforma tributária? Deformado é o nosso modelo, né? A reforma tributária que está sendo vislumbrada, ela atende? O que você acha que seria indispensável para contribuir com a evolução das empresas e especialmente, se possível, aqui no nosso aftermarket automotivo? Olha, o nosso modelo, a gente já tratou disso hoje, é tão complexo e tão deformado, aí te copiando, que não por acaso a gente discute reforma tributária há minimamente 3 décadas, se não 4 décadas. Nós já tivemos tantas propostas, tantas coisas bem desenhadas, outras tão mal desenhadas. Temos aí uma proposta que eu não tenho... Eu prefiro aguardar para ver o que virá, se vier, né? A necessidade existe, né? Você pega um negócio maluco que é a substituição tributária, até inteligente do ponto de vista da arrecadação, porque você não precisa fiscalizar muitos agentes econômicos. Você tem uma concentração muito grande na produção, você fiscaliza esse, você tem resolvido, mas ele é muito danoso, né? Acho que a ideia de ter o IVA, isso já se mostrou inteligente na enorme maioria dos países que tem um mínimo de estrutura fiscal bem organizados. Se vier isto, provavelmente será bem-vindo. Agora, não apenas a gente precisa falar dos processos que legislam o tributário, a gente precisa falar também do tamanho da boca dos governos, aí municipal, estadual e federal, no que diz respeito à carga tributária. O Brasil, há muito tempo, não é competitivo na exportação pelo custo do Brasil, que desfavorece o empreendimento, desfavorece a inovação, desfavorece a produção, né? Então a gente precisa também tratar desse assunto, que ele é muito... Pega o caso dos distribuidores, por exemplo. Você olha lá os estoques e é papel do distribuidor,
né, estocar, você olha aquilo e você imediatamente pensa o seguinte, olha, 40% de tudo que está aí é imposto. Um varejo como o Mercado Car, que tem que ter o estoque que tem, e alguns de giro muito, muito, muito demorado, os ciclos são muito, mas eu preciso ter na qualidade de varejo, eu preciso oferecer isso para o consumidor final. Eu já paguei por esse imposto, está lá no meu custo, né? E eu só me refaço dele quando eu vendo. Na distribuição, isso também é cruel. E a gente precisa equacionar não só o modelo, o funcionamento da máquina, como o apetite do Estado quanto à carga tributária. Pois é, torcer muito para que não haja aumento de carga, porque a reforma é sempre uma desculpa excelente para aumentar a carga. No final das contas, a gente paga mais um tributo aí, né, Rodrigo? Pois é, mas aí o papel de cidadão e o papel de empresário tem que aparecer. A gente se deixa neutralizar porque, de alguma maneira, a organização do Estado ou o contrato social é feito para a sociedade brasileira, por exemplo. Então, a sociedade precisa se manifestar, se fazer presente de uma forma racional, de uma forma inteligente, desenvolvendo soluções junto aos governos, né, municipal, estadual e federal, e tendo a melhor oferta para o mercado, né? A gente vive em função do mercado. Rodrigo, obrigado pela sua participação, pela sua segunda visita aqui ao Diálogo Automotivo. Outras virão. Foi um grande prazer, eu estarei sempre à disposição se eu puder contribuir. Muito bem, conversamos assim no Diálogo Automotivo com Rodrigo Carneiro, que é o presidente da Andap e é o CEO do Mercado Car. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e aproveite para comentar também e sugerir pautas aqui para a gente tratar no Diálogo Automotivo. A gente volta na próxima segunda-feira, eu espero você até lá.